Olá, cooperado! Olá, parceiro! Olá a todos vocês que acompanham a Carpec nas redes sociais. Sejam muito bem-vindos ao Vozes da Terra, o podcast da Carpec. Um espaço criado para dar voz a quem vive, constrói e transforma o nosso agro todos os dias. Mais do que uma série de vídeos, esse é mais um projeto pensado com muito carinho, especialmente em você, cooperado. Um novo canal de comunicação criado para fortalecer nossa conexão e compartilhar cases de sucesso. Aqui você vai ouvir histórias reais, reflexões sobre o presente e visões de futuro que nascem do campo e ecoam pelo cooperativismo. E nesse episódio de estreia, vamos começar com chave de ouro, recebendo duas lideranças que têm uma trajetória inspiradoras dentro do agronegócio e do cooperativismo. Vamos conhecer mais sobre suas histórias, o que os move e suas visões de futuro para a Carpec. Bom, pessoal, então vamos lá conhecer os nossos convidados, os estreantes deste podcast, mais este importante projeto da cooperativa, da Carpec. Primeiro deles, senhor Tarcísio Daniel, atualmente o nosso presidente. Tarcísio, seja muito bem-vindo. Que prazer falar com o senhor, ouvir as suas histórias. Vamos falar bastante sobre cooperativismo. Fique à vontade para dar as boas-vindas aí para o nosso cooperado, para o público que está nos acompanhando. Bom, Igor, em primeiro lugar, eu quero parabenizar toda a equipe de comunicação e marketing da Carpec por ter tido essa iniciativa, na sua pessoa, Igor, Douglas, que sempre colabora conosco, a Gabriela, e fazer um agradecimento especial logo no início a Deus, que nos dá essa oportunidade, né, de estar aqui hoje, porque nós vamos ter a oportunidade, dentro do que você se propõe aí, de contar um pouco da nossa história de vida. E eu jamais imaginaria na minha vida, com a minha origem, com a timidez que eu tinha lá no início, de chegar num patamar que para mim é muito orgulhoso, não é vaidade, mas é muito orgulho de estar na administração de uma cooperativa tão importante, que tem uma importância tão grande na nossa região, fazendo a economia, fomentando a economia da nossa região. E o que eu sou verdadeiramente apaixonado também é com o alcance social que nós temos, né? A oportunidade que a gente dá, a justiça no ramo dos negócios para todas as pessoas. Muito bacana. Eu, Tarcísio, conheço bem já a história de vida do senhor, já ouvi, tive muitas oportunidades aí de acompanhar o senhor aí contando em algumas palestras, em alguns momentos que a gente te acompanha. Tenho certeza que todo mundo aí de casa vai curtir pra caramba. Do meu outro lado aqui está o vice-presidente da Carpec, Eudes Braga. Eudes, que também tem histórias inspiradoras, histórias empreendedoras muito bacanas aqui em nossa cidade. Eudes Braga, que além de nome, virou marca também, né, Eudes? Eudes, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para deixar suas primeiras impressões aí para o nosso público. Tá bom. Obrigado, Igor. Cumprimentar a equipe, né, que está fazendo acontecer esse início, né, do novo ciclo também, de divulgar, de levar, de contar histórias. Eu fico feliz de ter sido convidado para estar aqui. Acho que não tem momentos especiais, são sempre importantes na nossa vida. Então, espero que você que está nos acompanhando, você, aonde você estiver agora, possa também ouvir as nossas histórias, ouvir um pouco tudo que vai ser discutido aqui e possa ser útil dentro do seu negócio, da sua vida e aonde você está inserido. Bom, acho que já deu para perceber aí o nível, né, dos nossos dois convidados, referências em agronegócio, em empreendedorismo e também em cooperativismo. Tarcísio, para iniciar, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua origem, como que foi a infância do senhor, as primeiras memórias que o senhor tem ligadas à vida rural. Fazendo um complemento na minha introdução, porque no início assim a gente fica um pouco nervoso, né, mas cumprimentar todas as pessoas que estão assistindo, estão tendo a oportunidade de assistir essas histórias, né, esse propósito que a gente tem de falar um pouco do empreendedorismo, do cooperativismo. E falar da minha história, para mim, é muito gratificante, que como eu já disse ali na abertura, né, eu sou de origem da agricultura familiar, sou de uma comunidade rural aqui do município do Carmo, lá do Sossego, que muita gente conhece. E minha mãe, professora na zona rural por 30 anos,
e meu pai, o que a gente falava naquela ocasião, lavrador, né? Trabalhava na roça para dar o sustento para mim e para mais 8 irmãos. E assim, olha, naquela época, né, eu nasci em 1966 e naquela época as coisas, as tecnologias eram muito pouca inserida, né, na nossa região, energia elétrica não existia, uma série de coisas, até a base alimentar era muito difícil, porque precisava de produzir e colocar na tulha para passar o ano, né? Então assim, o equilíbrio alimentar era muito difícil. Eu faço questão de mostrar isso aí, Igor, porque faz parte realmente da história. E através dessas dificuldades que a gente ia passando, mas a mãe esforçando, o pai esforçando, minha mãe, que no meu ponto de vista, hoje ela não é mais uma reserva intelectual, porque Deus levou ela, mas é uma pessoa das mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer e que de uma sabedoria extrema, né? Então ela sempre nos guiava para o caminho do bem, falando que a gente precisa ter honestidade, ter as virtudes que nos leva para o caminho do bem. Então, assim, apesar das dificuldades, a gente lutava muito. Eu comecei com 5 anos de idade, meu pai já me levava para a roça para puxar o cavalo da carpideira, né, para tocar as lavouras de milho. E daí por diante, né, eu fiz até a 4ª série lá na escola municipal, lá na roça, no Sossego. Quando eu concluí a 4ª série, meu pai e minha mãe alugou uma casinha lá na cidade de Arapuá e colocou eu com 11 anos, minha irmã com 10 e a outra irmã com 9. Que é assim, eles foram de uma coragem extrema, né, de colocar aquelas 3 crianças lá para aprender a se virar. Tinha que fazer a nossa comida, lavar a nossa roupa, estudar. E assim, eu acho que a aventura deles valeu muito a pena, né? A gente com as dificuldades aprende muito. E eu concluí a 8ª série em Arapuá. Quando eu concluí a 8ª série, e tem origem sempre na zona rural, como eu disse, minha vontade era de fazer um curso, né? E naquela ocasião a oportunidade que a gente tinha era realmente fazer um curso técnico. O acesso às faculdades era muito mais difícil, às universidades. Então eu fui fazer o curso de técnico em agropecuária lá em Uberlândia. Aquela escola lá no internato tem uma história, né, também, que a gente vive intensamente com os colegas, aula no período integral, aula prática, aula teórica, e a gente vira família, né? Até frisar nesse momento aqui, está fazendo 40 anos agora, nesse ano que nós concluímos nosso curso de técnico em agropecuária, e nós estamos já com uma data marcada para nos reencontrar pela primeira vez, depois de 40 anos, lá em Uberlândia, e já tem aproximadamente 70 pessoas confirmadas. Então, assim, até um certo nível, né, depois a gente pode caminhar mais um pouco, mas até eu concluir o 2º grau e começar a minha vida profissional foi por aí. Não sei se você vai querer dar a sequência nisso ou falar um pouco com o Eudes e depois a gente volta para continuar essa história. Claro, vamos passar aqui para o nosso vice-presidente. Então, assim, Tarcísio, contato com o agronegócio desde criança, né? O senhor nasceu numa localidade rural, né? E é interessante aí ver o senhor contar, até o presidente falando que ficou nervoso, né, no começo, né? Mas interessante o senhor falar, né, dificuldade e tal, e assim, a gente acaba dando muito mais valor depois, né, quando a gente vai conseguindo conquistar as coisas. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre a trajetória do senhor. E Eudes Braga, de onde vem Eudes Braga? Tá, Igor, eu fico feliz de participar desse momento, porque, principalmente para mim, que não tem nenhuma formação acadêmica, eu acho que ouvir a história do Tarcísio, que para mim é a grande pessoa que nós temos aqui no Carmo, acho que Carmo hoje, esse município que a Carpec está inserida, que nós estamos inseridos hoje, tem uma gratidão eterna com ele, né? O produtor, o empresário que é, a pessoa de vida pública também, que foi ele, e hoje esse cargo maior aqui dentro da cooperativa. Então, realmente eu me orgulho de estar ao lado dele, e ele falando aqui, eu fico aqui ouvindo tudo que ele fala, que para mim é a grande pessoa. Estou na Carpec por ele sabe muito bem disso, e quanto que eu tenho aprendido do lado dele. Mas o Eudes é essa pessoa que gosta de estar do lado de pessoas boas, né? Um bom mineiro, natural aqui de Carmo do Paranaíba, hoje com 48 anos, né? Já vivi um pouquinho da minha vida aí, que filho de produtor rural, pai e mãe produtor rural, inserido em zona rural,
Meu pai ora produtor de café, ora produtor de leite, ora produtor de cereais, ora terceirizando alguns implementos, enfim. Ele fez toda essa mistura e eu ali no meio. Mas sempre com o intuito também de seguir a atividade que meu pai vivia em alguns momentos, né? Meu pai, ele deixou uma grande herança para mim, que me ensinou a trabalhar. Eu acho que a riqueza que meu pai podia deixar para mim foi essa que ele deixou, que me ensinou a trabalhar. Minha mãe me ensinou a respeitar o próximo, né, como a mim mesmo. Acho que essa é a grande virtude da minha mãe, que me ensinou muito isso. E esse meio rural sempre cativante, né? Lidar com o agronegócio, ver meu pai ali lidando com animais, ver meu pai lidando ali com a agricultura, isso sempre foi me chamativo. E eu, nesse meio, lá comecei a pensar, eu quero me empreender também algo ligado também ao agronegócio. E a primeira oportunidade que eu tive, né, sempre até os 20 anos, ajudando meu pai, ajudando minha mãe nos deveres de casa, nas atividades do pai, eu vi a oportunidade de ser o que nós chamamos hoje, aqui em Carme, muito comum, queijeiro. Queijeiro é aquele que comprava o queijo e comercializava ele. E eu entrei nesse mundo, né? Talvez foi uma atividade hoje que deu nome, que deu sobrenome ao meu negócio hoje, trabalhar com queijo, mas sempre com a intenção de não só comprar, mas produzir também o seu próprio queijo ou comercializar um produto. E aí comecei a me empreender, adquirir um primeiro animal. Um tempo depois consegui adquirir uma pequena propriedade, então começamos a produzir em 2008 o primeiro queijo. E essa história veio se arrastando, que a fazenda, mesmo com áreas pequenas hoje, consegue ser muito eficiente. Hoje, a fazenda ela tem um banco genético hoje, entre os melhores bancos genéticos hoje do país hoje, com números expressivos em produção, em qualidade e voltado também à qualidade do queijo, que é um subproduto da pecuária leiteira que nós trabalhamos hoje. Então, hoje estou à frente dessa propriedade, junto com a minha esposa, casado há 21 anos com a Kessia, que é meu braço direito, que está junto comigo em todos os negócios da fazenda. E pai hoje também da Andressa, 17 anos, da Júlia, de 11, acho que o ser humano hoje tem que ter família, voltar para casa, ter esse aconchego é essencial para ser empreendedor, para estar inserido em qualquer negócio hoje. Então é esse Eudes que pegou a atividade, o Eudes sonhador, que buscou do sonho hoje se tornar uma realidade hoje. Então, inserido hoje na pecuária leiteira, produzindo queijo hoje, comercializando genética hoje, orgulhoso de ser produtor rural, buscar cada vez mais resultado dentro do agronegócio. Então esse é um pouco do que é o Eudes. Apresentação bacana demais. Assim como eu falei com o Tarcísio, eu também já tive a oportunidade de ver o senhor contando a história, né, desde o começo, como que foi a trajetória para a marca Eudes Braga hoje ser tão conhecida como ela é, né, tá disponível aí como ela está, bacana demais, muito inspirador. E todos vocês dois falaram bastante sobre família, o senhor sobre os seus pais, né, sua mãe, o senhor também sobre família. É um dos princípios que marcam vocês também. A gente percebe que a criação ela é fundamental, né, Tarcísio? O Eudes já começou a falar aqui sobre como que ele começou também a ser produtor rural, e o senhor, após ir para Uberlândia, né, realizar o curso técnico, como que continuou essa trajetória do senhor até se tornar também um produtor rural? Igor, eu acho que uma das virtudes grandes que o ser humano tem, e eu, modéstia à parte, tenho essa virtude, que é a gratidão. Quando eu saí da escola com esse curso técnico em 85, eu fui convidado para participar de um processo seletivo. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, o Miguel, do Franklin Galvão, veio para coordenar uma equipe, né, contratou, não lembro o número, 15, 20 técnicos em agropecuária, para dar uma peneirada naqueles que tinham um espírito de liderança, uma capacidade melhor, para selecionar 4 ou 5 para trabalhar na fazenda do Pedro Humberto, que já estava numa ascensão muito grande na cafeicultura. E eu tive a honra, o privilégio de ter sido um dessas 5 pessoas. Logicamente, as condições de trabalho naquela época talvez não fosse a mesma, ou a aposta era esperar um amadurecimento melhor dessa equipe para depois também ela ser mais valorizada, mas talvez foi a melhor escola que eu tive. Eu fiquei 1 ano e meio lá na fazenda do Pedro, e isso me deu uma base, né, para
para me preparar para trabalhar com segurança em qualquer outra instituição. Então, assim, muita gratidão com a família do Pedro Humberto por ter me dado essa oportunidade, muita gratidão com o Miguel, mas a partir daquele um ano e meio que eu fiquei ali, eu fiquei sabendo uma oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional, na Maguari, que era do Grupo Souza Cruz, e aí o teste lá foi maior, 60 candidatos para 3 vagas. E eu fui para essa palestra, para essa entrevista, né? E como eu estava vivenciando muita cafeicultura, e por sorte minha, a cultura do maracujá com a cultura do café, ela tem um sinergismo, alguma coisa a ver na base de nutrição, na base de doenças e pragas, não são as mesmas, mas tem tudo a ver. E eu fui muito bem preparado para lá. Você já veio com essa bagagem do café? Me ajudou demais. E outra coisa que eu falei no início, era muito inibido também, essa minha passagem lá pela fazenda do Pedro, me deu a condição de perder um pouco dessa espírito de inferioridade, de vergonha, né? E eu cheguei lá e saí bem na entrevista e fui trabalhar na Maguari Sucos, né? Fiquei lá na matriz, lá em Araguari, 1 ano mais ou menos fazendo o treinamento e tive a grande sorte de ser designado para trabalhar aqui na região do Carmo, fomentando o plantio de maracujá e fazendo a compra da matéria-prima maracujá para que esse fruto fosse levado lá para Araguari. Nesse meio tempo que eu estava lá, que a empresa era do Grupo Souza Cruz, ela foi vendida para uma outra multinacional, muito forte a nível mundial, que é a Kraft Foods. Trabalhei um período também com essa nova dona da Maguari. E só porque assim, tem uma parte que eu poderia pular, né, que às vezes para algumas pessoas é vergonha, mas eu faço questão, em todos os lugares que eu vou, eu falar disso. A vida não é só de rosas, né? Então, assim, eu fui descobrir depois que eu tinha uma predisposição genética para o alcoolismo. E como eu vivia com muita dificuldade, falta de dinheiro lá durante o meu crescimento, quando eu comecei a ter uma condição de trabalho melhor, eu comecei a me envolver muito com o álcool, né? E comecei a ter vários problemas de comportamento, assim, quando a gente bebia, ficava muito corajoso, meio, vamos dizer assim, meio loucão mesmo, fazendo coisas que não... Então, assim, isso me trouxe, por um lado, um prejuízo grande, né? Que eu perdi meu emprego lá na Maguari, comecei a perder várias coisas. Sorte também que eu já era casado com uma menina, né? A Lúcia casou comigo, ela não tinha 18 anos. Nessa época aí o senhor tinha uns 20 e poucos anos. 24 anos. E a Lúcia casou comigo e segurou essa barra do meu lado, sabe? Segurou a barra, foi parceira. Até que o dia que nasceu a minha primeira filha, Camila, eu fui no hospital para visitar a minha filha e um poder de Deus tocou no meu coração e eu consegui deixar de fazer o uso da bebida alcoólica a partir daquele dia. Conscientizei que eu tenho a doença do alcoolismo, que é uma doença incurável, né? Mas eu estou indo agora para 33 anos que eu sou abstinente ao álcool. E a minha vida começou, como eu já tinha essa vivência, essa experiência, e até com o alcoolismo eu aprendi coisas positivas também, eu retomei minha vida, fui trabalhar numa fazenda lá em Araxá, suportando um salário baixo, uma condição de vida de ter que morar numa fazenda, numa casa de pré-moldado, mas tudo bem, era o recomeço. Só que quando eu consegui me livrar desse problema e o pessoal, os amigos, né, ficou sabendo que eu não fazia uso de bebida mais, estava com a vida controlada, a própria Maguari foi atrás de mim e me convidar para ser um prestador de serviço dela, porque o trabalho que eu fiz foi interessante, né, para a empresa. E me colocou um cargo de comprar maracujá em várias regiões para ela, eu comprando em meu nome e revendendo para ela. E isso talvez foi o pulo do gato, porque eu tive a oportunidade de agregar alguns ganhos maiores e começar a realizar o meu principal sonho. Porque eu sempre sonhava, e quando eu saísse da escola, na pequena propriedade do meu pai, tem umas 3 hectares, né, plana, que ela é própria para plantio de café. O meu sonho era sair da escola e um dia conseguir plantar café nessas 3 hectares. Só porque Deus colocou uma coisa melhor, né? Com essa vivência, com essa retomada de vida, quando eu trabalhando na Maguari, morei em Presidente Olegário, Patos, e voltei aqui para o Carmo, apareceu uma oportunidade de eu comprar um arrendamento de café numa área de 12 hectares. E eu tinha esse dinheiro já tinha conseguido com o maracujá. Aí tudo começou. Venho ampliando minhas áreas, comprei uma propriedade para mim, comprei outras propriedades também para mim poder diversificar minhas atividades. Né? Eu tenho
um pequeno reflorestamento de eucalipto, forneço madeira para energia para o Laticínio, Tirolês, que é um grande parceiro já há mais de 20 anos. E começou por aí. Talvez a história seja um pouquinho mais longa, mas para não perder a sequência, Igor, a partir de quando eu comecei a reestruturar a minha vida, não que eu queira ter dinheiro com sobra, não sou apegado nisso, mas quando consegui ter uma segurança, né, que o dinheiro, a ambição, ela não é muito legal, mas você ter uma estrutura de tranquilidade para poder dar um suporte para a família, isso é muito interessante. Oferecer o conforto, né? E a partir do plantio do café, dessa área de reflorestamento, e já tive o convite também para... Minha primeira ação social que eu tive foi os meus amigos, né? O Charles do Supermercado Ideal, o Geovan da Casa Roma, e alguns colegas foram me fazer... Eu abri também o comércio, né? Agrofrutas, para dar suporte ao produtor de maracujá com insumos e defensivos, direcionados para maracujá, porque existiam as revendas, mas ela era mais para café, não tinha os produtos para maracujá. Eu coloquei uma linha específica para fruticultura e para horticultura. E deu muito bem também esse comércio. E quando eu virei comerciante, o pessoal veio me convidar falou o Charles, a bondade dos amigos, que tinha percebido em mim um tino de liderança para ajudar na CDL, né? Me convidou para ser presidente do CDL. Eu, muito verde nisso aí, mas sempre gostei de desafios também. Falei, vamos lá ver o que dá isso aí. Sim. E tudo começou por lá. De CDL, o pessoal das cooperativas de crédito, através do grande irmão que eu tenho, que é o Helder, era presidente da cooperativa, e como comércio local e cooperativa de crédito tem uma relação muito forte, me convidaram para fazer parte da cooperativa, do conselho de administração da cooperativa de crédito, e eu exerci esse cargo por um bom tempo. Depois teve uma chamada eleição extemporânea aqui no Carmo, né? E o Helder era o candidato da vez, a bola da vez, e ele aceitou ser o candidato, mas colocou uma condição, porque o nosso santo deu muito certo também, colocou uma condição que iria, mas me convidou para ser vice na chapa dele, vice-prefeito. Candidato a vice-prefeito, né? Mas nós fomos felizes, vencemos a eleição e foi uma experiência ímpar também, né? Porque além da gente ter dado muito certo, prefeito e vice, o que historicamente às vezes não acontece, nós tivemos uma relação de parceria, de apoio um para o outro muito forte. E é Deus mais uma vez, né? Me colocou numa área, né, dentro da prefeitura, que eu não queria ser um vice-prefeito que ficasse só com o título de ter sido vice-prefeito, queria prestar serviço, fazer jus também ao prolabore que eu tinha lá, né, o salário que eu tinha, e fui designado para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social. Conheço as dificuldades, as vulnerabilidades que a nossa cidade tem, que os bairros têm, que as famílias têm. Isso também é uma das coisas mais gratificantes que eu tive na minha vida. Então, nesse período que eu fiquei na prefeitura, eu tive que deixar o cargo de conselheiro lá do Cicobi, mas quando terminou o mandato de vice-prefeito, que do meu ponto de vista foi uma gestão muito bacana, e parece que a aprovação, ela até hoje ela é reconhecida, né, da administração do Helder, o grande amigo também, né? Mas que a gente não tinha muita proximidade não, mas o Daniel André, né, aqui na Carpec, já com um bom tempo de diretor-presidente da cooperativa, precisando de fazer sucessão, que é uma das necessidades que o cooperativismo tem, que é de preparar a sucessão. O Daniel foi lá no meu comércio me convidar um dia: Tarcísio, eu preciso te levar para a cooperativa para você tomar pé daquilo ali, que você é meu candidato a sucessor na direção ao cargo de presidente da cooperativa. Mais uma vez, como eu gosto de desafio, embora eu já tenha várias atividades da minha vida pessoal, vamos lá ver o que dá isso, né? Fiquei os 3 primeiros anos como diretor administrativo da cooperativa e assumi depois, né, na chapa, não teve eleição, porque foi uma eleição por aclamação, não tinha chapa concorrente, e eu já estou indo aí para o 4º mandato de diretor-presidente da Carpec. E de cooperativismo nós vamos ter a oportunidade de falar mais um pouco, mas isso é uma paixão na minha vida. Eu sei bem como que é. E assim, eu até costumo brincar, Tarcísio, quando o mosquitinho ali do cooperativismo ele te morde, acabou, né? Você fica impregnado pelo cooperativismo, é bacana demais. É um movimento assim que eu também sou bastante apaixonado, e estou aqui com 2 professores de cooperativismo e a gente aprende demais cada dia. Tarcísio, que bacana, né, essa história. E eu digo uma história que mistura
superação, né, que o Tarcísio contou para nós, coragem, empreendedorismo, decisão, justamente. E gestão também, né, já começou a adentrar ali também em gestão. Eu voltando você para a conversa, sobre a questão de empreendedorismo, sobre a questão de coragem, você acha que no empreendedorismo é uma palavra-chave? Eu queria que você contasse a história da coragem que você teve no início do Eudes Braga. Ô Igor, eu acho que é importante sim, e para mim essa palavra ela me move. Eu acho que empreender é em qualquer lugar, é empreender, se reinventar, olhar onde que você está inserido, olhar as oportunidades que tem. Eu acho que isso é a palavra empreender, é buscar algo a mais. Como o Tarcísio bem disse, não é algo para você empreender, é algo para você buscar riqueza, não é isso. Eu acho que é algo para você somar aonde você está inserido. Porque quando você tem uma empresa, ou você empreende, quantas pessoas ou quantos negócios é em torno de você? Agora, empreender é fácil? Não é fácil. Hoje, desafios econômicos, desafio aonde você quer empreender, eu acho que acontece todos os dias com qualquer pessoa. A minha história, eu olhando o Tarcísio contar, e eu acho que tem muito a ver, claro que seguimos alguns caminhos diferentes, mas a história ela se cruza em todos os momentos, né? O meu negócio também, acho que no início ele tinha, eu gosto sempre de falar, Tarcísio, ele tinha 99% de chance de dar errado. E só tinha 1% de chance de dar certo. E acho que o que faz 1% dar certo é acreditar naquilo que você quer, e o resto é isso aqui, ó, é suor. Poxa, e lutar para chegar. Nada na vida, essa pessoa, o Tarcísio, teve sorte, o Eudes teve sorte, você que está assistindo teve sorte, você que é empresário, produtor, não sei aonde que você está empreendendo, acho que tudo é uma consequência do trabalho. Então eu fico olhando, voltando um pouquinho o filme, né, lá atrás, quando não tinha conhecimento, não tinha estrutura, queria entrar numa atividade que eu só via alguém fazer, não tinha formação também para entrar na atividade, mas eu acreditava que era possível. Então, quando eu olhava para a minha história, por que você não... Eu tive que começar de muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, né? Sem ter nenhum recurso para começar ali, só acreditando, tive que usar de muito gogó para convencer o crédito, para convencer as pessoas a acreditar no meu negócio, para conseguir o prazo necessário ali para dentro do meu negócio. Eu fico olhando, poxa, mas como que eu fui corajoso? Mas sem coragem hoje não se chega em lugar nenhum. Eu lembro quando eu adquiri uma pequena propriedade, era 14 hectares, uma propriedade da família, do meu tio, e ele colocou essa fazenda à venda, e para mim era um sonho de consumo. Poxa, se eu queria produzir leite, produzir queijo, tinha que ter um lugar para se produzir. Era meu sonho, mas como comprar, porque não tinha dinheiro, né? E naquela época eu lembro como se fosse hoje, a valor de terra naquela época, nessa propriedade de 14 hectares, muito bem situada aqui a 14 quilômetros aqui de Carmo, ele colocou à venda, me ofereceu a fazenda, e o que eu fiz? Ele levantou a mão para o meu lado, e eu sou do tempo, né? Meu avô, meu pai me ensinou isso, que homem não precisa de tinta, de caneta, precisa do fio do bigode, o que fala está falado. Eu apertei na mão dele e falei, tá feito o negócio, pode arrumar os papéis da escritura que eu vou arrumar a metade do dinheiro. E aonde que veio o dinheiro? Eu tive que desfazer da metade da propriedade. 2 dias depois, a fazenda de 14 hectares, eu vendi 8 hectares à vista, para pagar a entrada das 14 hectares que eu tinha feito compromisso com ele. Ou seja, eu fui corajoso, comprei sem ter dinheiro, mas 2 dias depois eu estava com o dinheiro pronto, vendi mais da metade da propriedade. Então, assim, isso é ato de coragem. Se você me perguntar hoje, mas você faria isso de novo? Não faria de novo. Não faria de novo. Tarcísio falou umas 3 vezes, né, no nome de Deus, né, que Deus sempre vai capacitando as pessoas, vai direcionando as pessoas que têm fé, de boa índole. E eu acho que foi muito também na minha vida, Tarcísio, a mão de Deus, esse vai para frente, né, que eu tô do seu lado, e deu certo.
Ah, mas foi fácil? Claro que não foi fácil. Eu enfrentei todos os desafios possíveis da minha atividade. Eu paguei para aprender. Só para você que está nos assistindo, você pergunta, e a outra metade que eu tinha que pagar com um ano? Honrei, paguei ele com um ano. Mas o meio dinheiro emprestado com o VOR, troquei cheque com a agiota, peguei todos os meus limites no banco. Então não foi fácil. Praticamente contou as moedinhas. Exato, Igor, isso em 2008. Eu só terminei de pagar esse restante do valor em 2015. Essa outra metade eu paguei a fazenda 5 vezes em juro do dinheiro que eu tinha tomado para conseguir honrar com aquele compromisso. Mas eu venci. Objetivo eu tinha e consegui vencer. Então, assim, acreditar no negócio, ver que é possível, trazer o negócio para dentro de si, poxa, aonde que eu posso agregar dentro do meu negócio, aonde eu posso ser mais eficiente, e a fazenda foi se transformando. Ela sim se tornou sustentável, porque teve investimento. Então é isso que é a história corajosa de empreender hoje, é aquele que acredita e corre atrás. 2008 para cá, toda essa trajetória que a gente vê, né? Bacana demais. O Tarcísio até mencionou que as outras culturas também que ele trabalha, o foco do senhor é só a pecuária leiteira, o senhor trabalha com outras culturas? Não, Igor, hoje a fazenda, ela trabalha só com a pecuária leiteira, né? Ela está numa crescente, a fazenda que começou lá em 2008 com produzir 10 litros de leite, ou seja, um queijo, né? Hoje ela está produzindo hoje 15 mil litros de leite por dia, e o objetivo dela é chegar agora no final de 2026 a produzir hoje, em 2026, 25 mil litros de leite por dia. Não é todo o leite que é transformado em queijo, né? Queijo é um produto da fazenda, né? Como você bem disse, hoje tornou-se marca também, né? O queijo Eudes Braga, né? Que leva meu nome, tornou-se uma marca, mas hoje o volume é parcial na produção do queijo hoje. Só porque dentro do negócio hoje, da pecuária leiteira hoje, nós temos 4 centros de custo. Nós temos a venda do leite, nós temos a venda do queijo, nós temos a venda de genética hoje, nós comercializamos genética hoje para o Brasil todo e mais 2 países da América Latina também vendemos genética também. E vendemos animais. Então, são 4 centros de custos separados, 4 negócios dentro de um único negócio hoje. Então, a gente tenta verticalizar dentro de uma mesma atividade hoje. Então, esse é o negócio da fazenda hoje. Bacana. Ô, Tarcísio, para a gente dar uma arrematada aqui nesse assunto aí de produtor rural, né? Uma pergunta aí até para vocês dois, começar com o senhor, presidente. Tanto quanto diretor de uma cooperativa agropecuária, presidente de uma cooperativa agropecuária, quanto produtor rural, o que o senhor poderia falar para o nosso público também? Quais que são os principais desafios que um produtor rural enfrenta hoje? Igor, desafio, logicamente, a vida pessoal, a nossa vida profissional, o nosso ramo de negócio, ele enfrenta todos os dias. Mas o nobre colega Eudes falou aí, né, das pessoas que têm foco, têm metas, né, para ser cumprida. E o que não pode mais hoje é você tocar um negócio, independente se a sua propriedade é pequena, média ou grande, trabalhar no amadorismo. Isso hoje o mercado não suporta, não comporta mais esse modelo de negócio. Então, assim, a gente vive numa região, até a gente parabeniza muito, não vou nem falar parabeniza, mas é um orgulho para a gente também estar inserido numa região tão tecnificada, né, que é o Alto Paranaíba, cafeicultura muito forte. Nosso município vizinho aqui, São Gotardo, tem uma diversificação muito grande no HF, no café, uma série de coisas. E quando, vamos dizer assim, tem uma recomendação para usar X dose, o nosso produtor às vezes quer usar 2X. Se isso reverter em produtividade e em qualidade, a nossa turma, muitos deles, querem fazer isso. E não só o investimento em tecnologia, mas principalmente o que eu quero aproveitar o momento aqui para falar do orgulho que é ter o Eudes como vice-presidente, como uma pessoa que veio, né, com um espírito de sucessão aqui para cooperar para a Carpec também, mas é falar da questão do que ele falando da questão da escolaridade, né, da formação, mas é uma das pessoas assim que, modéstia à parte, eu mais admiro pela capacidade de gestão profissional que ele tem. Tudo que fala para ele é número, quanto que custa, vamos ver o que faz, o que é o melhor caminho para alcançar resultado. E isso é a oportunidade que a gente tem na vida, né, de conviver com pessoas, como eu disse, Daniel André,
Helder lá atrás, que me estendeu a mão, Charles, o Eudes agora, que eu já conhecia de muito tempo, mas essa convivência mais próxima, de forma profissional, foi agora. E todo dia a gente leva um aprendizado dessa convivência. Então, é as oportunidades que a gente tem na vida. E desafio climático, desafio na comercialização, desafio na política que está inserida em todas as ações da vida da gente. Existe política, e dentro do cooperativismo também, só que a gente precisa separar a política partidária da política de defender as nossas classes, nossos ramos de negócio, né? Que ela é importantíssima, mas desafio existe, mas qualquer pessoa, se tiver foco, tiver profissionalismo, a gente supera tudo. Sim. Supera tudo. O que não pode é ficar no meio termo. Eu vou fazer isso aqui e vou esperar ver se dá certo. Não. O que o Eudes falou, se você não suar a camisa, não injetar boa vontade, bom relacionamento na sociedade que você está inserido. O Eudes citou o exemplo das instituições financeiras, né? Eu também teve vários momentos da minha vida que eu mesmo pensava, vou chegar lá, vou levar um não, porque eu já estou sobrecarregado com os investimentos que eu estou fazendo, mas se leva um projeto bem feito, as instituições financeiras acreditam, a sociedade acredita, e graças a Deus, se você honrar o que você cumpre, o que você tem de compromisso, a credibilidade, ela é extremamente importante também, né? Eu já tive a oportunidade de falar isso para pessoas da minha família mais jovens. Cuida do seu nome, que é a coisa melhor que a gente tem na vida, e talvez a única coisa que a gente tem, talvez, nesse momento de iniciar uma atividade, é o nome. Você conquista as outras coisas ao longo do tempo. Mas resume nisso, desafio, se hoje é um, amanhã é outro, isso ao longo do tempo, se a gente for olhar o desafio, a gente cruza os braços e vai para debaixo da cama. Mas com coragem, com superação e tudo isso que eu falei, aí a gente consegue superar qualquer desafio. Eudes, sobre essa questão de desafio que o Tarcísio falou, existem desafios que estão fora do nosso controle, ele falou climático, mas aqueles que estão no nosso controle, acho que é o que o nosso produtor, o que o produtor mais tem que prestar atenção e ter esse profissionalismo, como o Tarcísio falou, né? Para o senhor, quais que são esses desafios e o que seria uma receita para superar desafios? O Igor, e você que está nos acompanhando nesse momento, desafios, como o Tarcísio bem disse, existiram, existe e vão existir, seja eles qual for. Principalmente hoje o agronegócio, né, que é uma indústria a céu aberto, que tem vários desafios, que espirros de quem está no poder em várias partes do mundo afeta o agronegócio. E eu sempre tive comigo que tudo que é dado, muitas vezes não é bom, mas aquilo que é conquistado, ele faz parte da nossa vida. Então eu tenho certeza hoje que conquistar algo hoje, ou buscar algo hoje, é essencial para o complemento de quem quer empreender dentro do agronegócio. Desafios terão todos. Agora, o que eu vejo muito, a gente tocou nessa parte, e eu gosto muito, principalmente a gente tem que saber primeiro, aonde nós estamos, o que nós estamos lidando. Quais os números que nós estamos trabalhando? É a velha palavra da gestão. Para mim, hoje, aprendi isso na dor, por mais que a fazenda, do meu negócio particular, ele foi numa crescente de volume de leite, crescente de estrutura. Chegou um momento, sem ter gestão, o meu negócio ficou em cima do, poxa, ou vou continuar o meu negócio dessa forma, ou o meu negócio fecha, porque não tinha gestão. Eu não sabia quanto custava. Eu acho que um dever hoje, qualquer empresário de qualquer segmento do agro hoje, ele tem que saber quanto custa. Quanto custa o meu negócio? E quando nós olhamos qualquer negócio do agro hoje, nós produtores temos uma preocupação muito grande. O que o mercado vai remunerar? Qual que é o preço do café? Qual que é o preço do leite? Qual que é o preço do HF? Sempre pensando no mercado. E com o mercado não se briga de frente. O mercado sempre ele é soberano. O que nós temos que fazer é produzir mais barato.
Se eu posso deixar um conselho para você que está assistindo agora, é produzir com mais eficiência, buscar os detalhes aonde pode ser mais eficiente. Eu não adianto querer, eu quero o meu produto X. É o mercado que baliza os preços. Então, o produtor hoje, isso é fato, né? Muitas vezes, eu gosto sempre de falar, você conversa hoje com 10 produtores, 11 chora para você, porque um ainda chora por 2, mas para esses que estão chorando, muitas vezes tem gente que está vendendo o lenço. Não adianta eu sentar aqui, coitadinho de mim, não dou conta, eu não quero, é isso. Não adianta terceirizar culpa. É olhar para dentro do negócio, ver aonde que está e buscar a oportunidade. Todo negócio, e aqui não estou falando para quem tem estruturas grandes, não. Eu estou falando para o pequeno, o médio e para o grande também. Gestão tem que estar no centro de qualquer agronegócio. Para tudo hoje, tem que estar no centro. Medir para tomar decisão. Se a gente for resumir, eu acho que talvez a gente poderia resumir que hoje não é mais uma fazenda ou uma roça que eu tenho, mas uma empresa rural, né? Tem que ter essa filosofia, né? O Igor, e assim, o Tarcísio falou muito aonde nós estamos inseridos, aonde o Tarcísio, enquanto empresário, está inserido, aonde eu, enquanto empresário, ele empresário do café, eu hoje empresário, é a palavra que eu estou usando, empresário do leite hoje, e é isso que nós precisamos lidar. Poxa, eu sou empresário, então eu não posso, mas sempre fez assim. A pessoa que pensa que sempre fez assim, ele vai ser convidado a sair da atividade. E ninguém vai olhar, coitadinho dele. Não existe isso hoje. Ou você muda, ou você faz diferente, ou você busca que seja escala, que seja qualidade no seu produto, ou você busca mercado, ou faz diferente, ou você rapidamente você vai ser convidado para sair da atividade, seja ela qual for. Então, o empresário hoje tem que tocar o negócio como se fosse uma empresa. Centro de custos definidos. Tem que ser sustentável, né, Eudes? Não tem outra saída. O Eudes, vou continuar com você. Tarcísio já falou um pouquinho sobre como que chegou esse convite para ele fazer parte da gestão da cooperativa, né, o início. A gente já está adentrando nesse assunto de gestão também, a gente vai falar de gestão de cooperativas. E você, como que surgiu? Foi um interesse seu? Foi um convite? Como que você veio fazer parte? E como que foi a sua trajetória dentro da Carpec, cooperado, membro do conselho, até chegar à vice-presidência? Igor, eu acho que se foi bom ou ruim, o culpado está na minha frente. Acho que meu pai, no tempo que ele trabalhava com o agro, né, ele já era cooperado, então eu fui até uma sucessão dele aqui na cooperativa. E quando eu fui convidado para pertencer ao conselho, né, de administração da cooperativa, claro que é uma pergunta e eu tenho que aceitar ou não. Antes eu não tinha essa visão, não pretendia, mas cooperativa, como o próprio nome fala, em alguns momentos nós temos que assumir também lideranças dentro dela. A cooperativa é feita de homens, né? Então é um grupo de pessoas com um objetivo comum, mas tem que ter alguém que tem que liderar a cooperativa. E quando eu fui convidado, né, convidado pelo presidente hoje a fazer parte do conselho, e eu pensei, eu aceito, eu não aceito? Claro que tem a dúvida, né? Poxa, mas eu vou somar lá, eu vou fazer o que lá dentro? E claro que a gente fala, poxa, mas o que eu, enquanto produtor aqui, né, no meu negócio, eu vou somar dentro da cooperativa? Mas se tinha uma coisa naquela época que pesou muito na minha decisão de aceitar, que eu sou muito grato à cooperativa. Comentei com vocês que no início eu passei vários desafios. O financeiro foi um grande desafio. Não que eu fui caloteiro, não é isso. Mas que faltou muitas vezes recurso financeiro para gerir o meu negócio. E eu lembro, para gerir o meu negócio, eu bati na porta da cooperativa como cooperado. E a cooperativa não pensou duas vezes para estender a mão para mim. E a minha família, principalmente, né, a minha família não vinha com um histórico positivo dentro da cooperativa. Não vinha, não cumpria com as suas obrigações, mas quando eu bati na porta aqui, e mais uma coisa, Igor, naquela época eu não tinha nada para dar em troca, para tomar o crédito que eu precisava aqui. Eles acreditaram que
eu podia fazer algo dentro do meu negócio. Então eu era muito grato a isso. Pelas pessoas que estavam à frente da cooperativa, que acreditaram, eu preciso de crédito, eu preciso pagar parcelado, eu preciso de pagar daqui a um ano. Eles acreditaram em mim. Então pesou muito para mim dizer o sim. Mas eu não imaginava que era esse mundo aqui dentro. Eu acho que hoje, todo produtor inserido numa cooperativa hoje, ele teria que ter uma oportunidade de participar de um conselho de administração, de uma própria diretoria. Muda completamente. E eu posso confessar aqui, acho que não é confessionário, mas eu jogava pedra demais na cooperativa. Ah, cooperativa é isso, cooperativa é aquilo. Mesmo a cooperativa me ajudando, cara. Eu não tinha onde pegar crédito e a cooperativa me estendeu a mão e mesmo assim eu era uma pessoa que criticava a cooperativa é isso, cooperativa é aquilo. Não quero falar o que eu falava porque não é indevido aqui agora, mas eu não era um bom cooperado para a cooperativa. Tá. E hoje quando a cadeira que eu estou ocupando, que eu ocupei há um tempo, eu estou fazendo 5 anos, do Conselho de Administração hoje para a diretoria eleita hoje como vice-presidente, tudo mudou. Cara, a cooperativa hoje, a oportunidade dos cooperados hoje dentro de uma cooperativa é gigante. É gigante, mas a cooperativa não caminha sozinho. Se o cooperado não tiver a intenção, não tiver o objetivo de participar também da cooperativa, ela não vai ser útil para ele. É a união do querer do produtor com o suporte da cooperativa. Então eu fico muito feliz e sou grato. E como que eu cresci? 3 anos no conselho de administração da cooperativa, e eu acho que não tem como hoje você chegar aos cargos de diretoria eleita numa cooperativa sem passar, eu acho que hoje já faz até parte do nosso estatuto, sem passar por um conselho fiscal, sem passar por um conselho de administração, porque você tem que entender o cooperativismo. E aí, exato, e você falou numa palavrinha, eu acho que quem senta nessas cadeiras se apaixona, porque é a oportunidade de ajudar o próximo. E quando eu tenho a oportunidade de ajudar o próximo, eu estou falando, poxa, mas você está vendendo, está pagando? Sim, é claro, mas com condições justas para todo mundo. Poxa, eu posso atender o grande, eu posso atender o médio, eu posso atender o pequeno. Todos têm oportunidades dentro da cooperativa. Cara, isso é fascinante hoje. E a oportunidade de estar numa cooperativa como é a nossa, nós vamos seguir nesse caminho, Igor, mista de vários mercados hoje. Cara, foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu trazia só a trajetória da pecuária leiteira. Aqui foi o universo. Eu acho que a escola que faltou para mim lá, o diploma que faltou lá, eu estou conquistando ele aqui hoje, para a minha vida. Sua faculdade é aqui. Com certeza. Muito interessante e assim, uma curiosidade que eu tinha, e acredito que talvez o pessoal que está nos acompanhando também tem, é do desafio que é essa questão da sucessão, não só dentro do agronegócio, mas essa sucessão na gestão da cooperativa. Qual que é o desafio enquanto presidente, enquanto membro aqui da diretoria da Carpec, mapear esses possíveis cooperados que podem assumir esses cargos, montar uma chapa e participar de uma assembleia, enfim, conduzir essa questão de sucessão dentro da gestão de uma cooperativa? Tá bom, Igor. Agora eu não vou falar nem só especificamente da Carpec. A gente convive na central, na OSENG, que é a central das cooperativas, de algumas capacitações por lá. A gente convive lá na Cocamig, que é uma central de compras que a gente participa lá no sul de Minas. Tem 18 cooperativas inseridas. E em todos os lugares que a gente vai participar de alguma coisa, o problema maior que encontra no cooperativismo é a sucessão. Vou te pontuar algumas coisas que dificultam a sucessão. A primeira delas, que para ser diretor de uma cooperativa, logicamente precisa de ser um produtor rural. E muitas vezes, muito embora na cooperativa tenha um prolabore, porque não tem nem como não ter, porque uma boa parte da vida da gente é dedicada a isso, a viagens, a gestão interna da cooperativa. Porque existe uma história, até fugindo um pouquinho, muita gente pensa que cooperativa é instituição, meio que instituição de caridade, não é? Instituição filantrópica. A cooperativa ela tem ponto forte, ela une pessoas para alcançar o objetivo de forma coletiva.
ela baliza preços, né? Onde ela chega numa cidade que não tem cooperativa, por exemplo, nós fomos lá para Tiros, com todo respeito aos comércios local lá de Tiros, cada um coloca a margem de lucro, o preço que quiser. A cooperativa chega e coloca um balizamento no preço justo das coisas, para as coisas, né? E isso não quer dizer, a gente ouve críticas também, que nem sempre a cooperativa vai ser a que tem o preço menor em determinados momentos, porque o momento de compra, o dólar do dia, uma série de coisas, né, que faz a formação de preços. Mas o que interessa dessa questão de preços é que a cooperativa ela trabalha com a margem, logicamente ela precisa ter um resultado, porque senão ela não tem sustentabilidade, ela não sobrevive. Então aqui não é instituição de caridade, é para ter regra, é para ter norma, é para ter resultado. Só que não é resultado abusivo, né? Ela não, teoricamente, a cooperativa não visa lucro, mas ela tem que ter sobra para reinvestir. Então, assim, é um negócio complexo. Quem está na direção da cooperativa, talvez seja esse um dos fatos que dificultam um pouco a sucessão, é porque a gente, vou usar um exemplo, a gente trabalha com 2 chapéus. Você, como diretor da cooperativa, sendo um produtor rural eleito pelos produtores rurais, pelos cooperados, você está aqui para defender os interesses dos cooperados. Porém, na contramão disso, você também tem que defender a sustentabilidade da cooperativa. Exemplo, eu sou um produtor de milho. Eu quero vender meu milho para a cooperativa, para ela fazer ração animal, eu quero o melhor preço como produtor. Agora eu venho aqui na cooperativa comprar o meu milho para mim dar para os meus animais, eu quero pagar o mais barato possível. Então isso é um contrassenso, é uma dificuldade. Estou dando esse exemplo do milho. Mas o equilíbrio. Então, assim, quem está na frente da cooperativa, ela passa por... A gente tem que estar preparado para fazer uma liderança, mostrando que a gente está defendendo os interesses do produtor, mas que também a gente não pode abrir a mão e entregar a sustentabilidade da cooperativa, porque senão ela fecha, ela quebra, né, vamos dizer assim. Mas assim, então a pessoa para ter coragem de largar a atividade dele, para vir fazer frente numa cooperativa que tem uma demanda, às vezes, de 20 horas por dia, 24, dependendo, né, viagem, atividades internas, visando uma boa gestão, as atividades particulares, se não for muito bem organizada, ela fica em segundo plano. Graças a Deus, a maioria das pessoas hoje que estão na cooperativa e tem a visão empresarial, logicamente, você conseguiu estruturar seu negócio para que você possa ficar, de certa forma, um pouco distante, né? Nesse vai e volta, e tem pessoas para liderar, para assumir junto com você. Mas essa questão da pessoa não querer abrir mão do seu tempo no seu negócio particular, eu acredito que seja uma das dificuldades. Outra coisa que eu acho que é de pouco interesse, porque assim, isso tem que ser falado, né? A maioria das cooperativas, e é o nosso caso, ela não tem capital próprio para tocar os negócios, para bancar as ações do cooperado. A gente tem que ir nas instituições financeiras e buscar recursos. Quem que chega o chamegão lá nesses negócios, quem que assina pela cooperativa e tem uma responsabilidade com isso? Os diretores. No caso da cooperativa, é mais de 2.000 cooperados ali que o senhor está assinando pelo nome de mais de 2.000 cooperados. Sim. É lógico que dentro das normas cooperativistas tem outras possibilidades também, né? No caso de uma necessidade de fazer uma chamada de capital, mas isso é o que a gente tem que tentar evitar o máximo, porque isso é muito desgastante. Mas assim, olha, a sucessão e outra coisa, que essa eu vou falar e vou pedir para os jovens, né? Começa lá no início das nossas histórias, que viveu outras épocas, não estou falando que os jovens hoje são arredios, não quer nada, não é isso. Mas o pessoal, do meu ponto de vista, com um método meio conservador que a gente tem, ou talvez nem seja isso, é uma necessidade que tem mesmo, do número de jovens, é lógico que isso não é generalizado, tem muito jovem que tem comprometimento, tem vontade, procura ter estabilidade nas coisas que eles assumem, mas existe uma grande fatia que tanto dos jovens que tanto faz a água correr para baixo como para cima, deixa ver o que acontece amanhã. Então, assim, a palavra comprometimento, ela está em falta. Nós temos tido a oportunidade, de ser convidado através das parcerias que a cooperativa tem, de ir lá nas universidades, tipo na UFV, falar para os jovens sobre essas histórias que nós estamos falando aí,
sobre cooperativismo, e a primeira coisa que eu falo, que já está até desgastante lá, mas eu acho assim, pelo que a gente olha nos olhos dos jovens, eu acho que eles não ficam com raiva não, é a gente cobrar responsabilidade, comprometimento, porque oportunidade tem muitas. O caso da sucessão das cooperativas também, mas precisa das pessoas querer, gostar e envolver. Mas assim, eu acredito que a Carpec ela tem uns pontos muito fortes. O primeiro deles, o que eu disse, política ela está inserida em tudo, mas nós sempre damos oportunidade para as eleições municipais, mas de forma igual para todas as chapas virem aqui apresentar seu plano de governo. Deputados que defendem as causas da cafeicultura, da pecuária de corte, pecuária de leite, logicamente eles terão o nosso apoio, e nós pedimos para os nossos cooperados também para apoiar, ou seja, política ela é necessária. Mas o que não pode acontecer é a pessoa vir para uma cooperativa, por exemplo, e aí tem que ter a expertise de quem já está no comando da cooperativa, de trazer uma pessoa, porque aqui é vitrine, querendo ou não é difícil, tem isso, mas é vitrine também, dá visibilidade. A pessoa vir para cá com o intuito de ser um cabide ou um local para dar visibilidade para a pessoa pleitear cargo político, fazer política partidária aqui dentro da cooperativa. E isso, acho que desde a origem da cooperativa, tem sido muito feliz a Carpec, porque ela não tem isso aqui dentro. Essa política partidária, esse fanatismo, se vem a pessoa da sigla tal, ou da sigla X, da sigla Y, ela é bem recebida e é ouvida com as suas sugestões, com críticas, independente da ideologia política. Então, eu acho que isso é um dos pontos muito fortes que nós temos. Mas a sucessão, eu acho que quem está aqui, tenho certeza, né? Que as pessoas que estão na liderança da cooperativa hoje, tem que ter esse feeling, né? De procurar, aquela pessoa lá tem uma liderança, está destacando, reconhece o lado social, não é chegar aqui só para ter mão extremamente pesada nas decisões, saber fazer aquele meio termo entre a necessidade, a demanda do cooperado com a realidade da cooperativa, fazer um equilíbrio nisso aí. Então, isso são os pontos que eu acho que são fundamentais. E existe muita pessoa com esse perfil, com essa característica, e acho que com a habilidade da gente ir lá convidar, trazendo a pessoa para fazer parte do conselho. Não está aí a prova, né? O Eudes que está falando o quanto que já é uma pessoa que tem uma base, uma inteligência, uma capacidade fora da caixinha, mas vem para cá, as oportunidades são grandes, né? De conhecer, de viajar, de interagir, de estar envolvido com a nata das informações todos os dias, estar atualizado nas informações. Então você busca liderança através dessa forma. E o Carmo, não vou falar o Carmo, porque a Carpec não é só no Carmo, é na região. Isso é um privilégio para nós, que nós temos muitas lideranças que têm essa capacidade. O Tarcísio, Eudes, sobre essa questão de sucessão, você é uma sucessão também aqui, né? Achei interessante você contar a história de como que foi os primeiros contatos aqui com a Carpec, quando você veio cá bater na porta aqui, o presidente era o Tarcísio. Era mandato do Tarcísio? Não, era o Daniel André. Era o Daniel, mas o Tarcísio já estava na gestão. Ele tomou... Foi antes, né? Ele... Foi antes um pouco. Foi antes, o Tarcísio. E como que foi para... O senhor já percebeu, assim, nos primeiros contatos, que o Eudes tinha essa condição de suceder? Como que foi que o senhor pescar o Eudes para cá também? Ô Igor, é isso que eu estou falando, né? As pessoas... Nós temos muita gente boa, mas... Eu tive a oportunidade de assistir lá o pai do Eudes com a lavoura de maracujá, os tios dele, conheço a família há muito tempo. Então, tudo que a gente ouve falar da cidade pequena, a gente fica sabendo, esse rapaz é um exemplo, ele tem uma força de liderança, uma força de espiritualidade, ele tem isso, tem aquilo. E você também acompanhando a história, vendo a capacidade de gestão, não só de gestão, mudar a palavra, a capacidade de empreendedora que ela tem, que essa palavra... ela é fundamental dentro da liderança, né? Se a pessoa não tiver empreendedorismo, ter coragem de correr o chamado risco calculado, ele não sai do lugar. E aqui na cooperativa tem que tomar decisões pesadas, né? Então, assim, a gente sabe que o Eudes chegou onde ele chegou, com a história brilhante que ele contou aí, foi através da coragem de tomar decisão, de correr riscos. Não vou nem falar calculado, é um pouquinho maior do que o risco calculado, né? Mas, assim, a calculadora que ele usou foi diferente. A vida da gente é isso aí. Então o Eudes é uma pessoa de um conceito muito especial, né? A questão de vida familiar, que a gente sabe que ele tem. E
E a gente, desde o primeiro momento que ele veio para fazer parte do conselho, a gente percebeu, né, como a cooperativa ela é movida por várias pessoas, pela história que ela tem desde lá da fundação, quantas pessoas que passou e deixou um tijolo, um pedaço dessa cooperativa para ela chegar onde ela chegou. Então o Eudes chegou um pouquinho mais tarde, mas chegou muito bem recomendado, e dentro dessa que eu falei, desse feeling da gente de observar as pessoas. Não estou falando que sou bom também, mas o Daniel me chamou lá, vou fazer 12 anos na cooperativa agora, né? Quer dizer, se não tivesse tido, modéstia à parte, se não tivesse tido um pouquinho também da visão cooperativista, eu não estaria mais aqui. Mas assim, o Eudes está vindo da mesma forma, agrega muito, tem pessoas que têm histórias aqui dentro que é base para a gente, é um exemplo para a gente. Eu vou citar 2 nomes aqui que são meus, dos que passaram por aqui, que são meus exemplos mesmo. O primeiro, o Helder, né? Não primeiro na ordem, mas falando primeiramente do Helder e o Daniel André. Daniel André, quando o Eudes fala, e eu estou tomando a liberdade de falar, porque ele fala isso também, né? O Daniel André tem uma escolaridade baixa, segundo ele mesmo fala. Não sei, não, estudou pouco, mas o cara tem uma visão assim de enxergar as coisas, de uma percepção dos negócios, que é uma coisa fundamental. O Helder dispensa comentários, né? E agora vem o Eudes, né, para somar com a gente aí. E eu tenho certeza que essa história ela vai ser para muitos anos, e o sucesso, a capacidade de praticar o cooperativismo, que todo mundo sabe, igual eu falei, não é caridade, mas tem que ter essa inter-relação. A cooperativa ela ainda vai dar muitos bons frutos para o Carmo e para a nossa região. O Eudes, o Tarcísio, falando sobre essa questão aí de vários presidentes, né, já passaram por aqui, são 60 anos de história, esse ano de 2025 a Carpec ela comemora aí, né, esse aniversário de número 60, e ele citou você chegando da diretoria recente, né, membro do Conselho de Administração, agora vice-presidente também, e você falou também dos desafios que é fazer a gestão de uma cooperativa como a Carpec, tão diversificada, com tantos segmentos, né? Até costumo falar que aqui é uma empresa formada por umas 5 empresas, né? Se a gente for levar em conta todos os setores que a Carpec tem. E hoje também com um quadro de colaboradores, com mais de 230 colaboradores, né? O que o senhor tem aprendido durante esse tempo? Quais que são os principais aprendizados, os principais desafios também para fazer essa gestão? Linkando até com o que o Tarcísio falou também, de equilibrar essa questão dos resultados econômicos com os interesses dos produtores, com os valores, princípios do cooperativismo. Acho que estar do lado da liderança, né, como o Tarcísio, fica, não vou falar a palavra fácil, mas é mais cômodo, Igor. Acho que a cooperativa, como você disse, o Tarcísio disse, são 60 anos de história. De boas sucessões. Eu acho que as sucessões da vários produtores, né, que se tornaram diretores da cooperativa nesses 60 anos contribuíram ou deixaram tijolos, né, aqui nessa empresa, seja estrutural, seja de nome. Carpec hoje ela tem um nome que talvez seja o maior patrimônio dela hoje. São 60 anos honrando todos os seus compromissos. De pessoas, né, como o Tarcísio bem disse, falou o nome de 2, mas quantos outros da fundação, né, até os dias de hoje, que tiveram essa visão. Poxa, e todos, Igor, eu acredito que eu posso falar isso unanimamente, todos vieram aqui para somar, todos vieram para somar, e nunca com o intuito de ser servido, mas servir. Eu acho que estar na direção de uma cooperativa hoje, ele tem que ter o único intuito: eu estou aqui para representar e servir, né, a comunidade, o qual faz parte a cooperativa. Então esse é o grande intuito. Uma cooperativa hoje com esse nome, com essa representação que ela tem, vista hoje não só no município, né, mas vista dentro do estado, vista hoje no país, vista hoje internacionalmente pelos nossos negócios de café hoje, com esse nome tão forte. Então se dá aqui a líderes que chegaram aqui como qualquer outro, talvez com experiência nos seus negócios, com alguma expertise, com algum currículo, mas se dedicaram a aprender, se dedicaram a somar. Todos nós, né, que passamos na direção da cooperativa, essa atual gestão hoje, ela entrou aqui, claro, com frio na barriga, isso é fato.
mas uma coisa sempre buscamos, eu quero aprender, eu quero dar o melhor para a cooperativa. Eu acho que isso que faz a cooperativa ser tão forte como ela é hoje. E nessa crescente, nessa mesma crescente que o Tarcísio falou, de um agro pujante na nossa região, a cooperativa está indo no mesmo nível. Ela está acompanhando o crescimento, a tecnologia, a visão do agronegócio hoje. Nós somos um reflexo do que é o agronegócio e do que é o cooperado. Principalmente esse cooperado atual hoje, que tem uma visão de tecnologia, de empreendedorismo, de buscar resultado. Então, a cooperativa hoje, ela abriga tudo isso. O Tarcísio foi muito feliz também quando ele disse que talvez ela se tornou mais do que uma empresa hoje dos cooperados. Ela se tornou uma empresa hoje da sociedade. Sociedade de Carmê, sociedade da região. Então, ela contribui quantos empregos diretos e indiretos que essa empresa hoje proporciona. Hoje, atualmente, são 230 pessoas diretamente que está dentro do quadro hoje de colaboradores dela. E numa crescente muito grande, da mesma forma que nós estamos num quadro crescente de produtores que está entrando dentro da cooperativa como cooperados. Então estamos nessa crescente. Por quê? Porque a cooperativa está agregando. Ninguém faz parte de um quadro social da cooperativa, do quadro de hoje, de cooperados hoje, se ele não acredita na sua cooperativa. Ele entra porque ele acha, poxa, eu posso ter benefício nessa cooperativa. Então essa responsabilidade, que nós tem hoje, quem está à frente, como o Tarcísio muito bem disse hoje, representa muito hoje. Você falou, eu falei, diversificada. Ora nós estamos numa reunião falando de leite, ora nós estamos falando de café, ora nós estamos recebendo um importador italiano, um japonês, um americano, enfim. As várias atividades que nós estamos atuando requer esse dinamismo numa área, um dinamismo em outra área, um dinamismo em outra área. Agora, o que é a grande felicidade hoje que talvez deixa também a cooperativa mais leve, principalmente nessa parte hoje, administrativa dela hoje? Tem um quadro hoje, capacitado hoje, de colaboradores. As pessoas que estão à frente hoje, seja comerciais, seja administrativas nessa empresa hoje, estão aqui não foram indicados, não, por capacidade. Então isso deixa a cooperativa mais leve. A diretoria hoje, ela atua na estratégia dentro da empresa. Aonde nós queremos chegar? Qual a velocidade e como fazer são os gestores de cada departamento que dá esse direcionamento. Então isso é muito importante, deixar para você que está em casa saber disso. Essa é a direção. E um ponto importante, que claro que vários cooperados, 2.200 cooperados, cada um tem um negócio diferente, cada um tem um anseio diferente. A cooperativa ela tem que levar o coletivo. Então, as decisões que são tomadas aqui, ela não pode responder ao individual de um cooperado, porque ele quer isso, quer aquilo. Ela tem que atender um coletivo. Então, como o Tarcísio fala dessas decisões, dessas estratégias, sempre com essa visão. Então, acho que hoje ter essa oportunidade, eu falo realmente de oportunidade hoje, dentro de uma cooperativa diversificada como a nossa hoje, traz hoje tamanha essa responsabilidade. E agora o que é importante, o Tarcísio falou da sucessão, você tocou no assunto da sucessão. É importante hoje a cooperativa, além de ser esse patrimônio que ela é hoje, a sucessão ela tem que estar impregnada em todos os momentos, seja nos departamentos, seja nos conselhos, seja na diretoria. Agora, o que é importante? É postura. Um filho numa atividade rural que vê o pai só falando mal do negócio, um filho inserido no negócio do pai, que é criticado, que é falado, que não tem condições dignas de vida hoje, ele vai querer suceder o negócio do pai? Não vai, não vai. Então não fica no negócio do pai. Poxa, eu não quero esse sofrimento, aqui abrindo aspas, dentro do meu negócio. Da mesma forma a cooperativa.
Então, as sucessões que vêm, né, assim, nós que estamos aqui hoje, somos sucessões aqui hoje, devemos também fazer uma gestão dentro da cooperativa para aqueles que vão nos suceder, né? Eu, Tarcísio, está aí já quase concluindo o nosso exercício, né? Agora, no próximo março a gente conclui, e a gente pensa muito, e as nossas sucessões também. Então, principalmente hoje, nós buscamos muito isso, trazer essa empresa sustentável hoje, tomadora de importantes decisões dentro aonde que ela está inserida, mas com gestão. Uma gestão, motivar a equipe, porque quem faz a cooperativa, mais uma vez, não é nem o cooperado, não é nem diretoria, são as pessoas, são os colaboradores, são os gestores, essas pessoas motivadas, essas pessoas capacitadas hoje, porque ninguém nasce pronto, ninguém fica pronto, todos nós somos moldados hoje. Então eu chego hoje dentro de uma empresa hoje, como aqui é a cooperativa, eu tenho que participar de cursos de cooperativismo, eu tenho que entender os princípios do cooperativismo, eu tenho que entender um pouco de gestão, eu tenho que ter esforço. Poxa, mas isso não está no meu currículo, mas tudo com esforço se conquista hoje. E eu quero resumir com essa frase: nós estamos aqui para servir. É uma doação de tempo da nossa vida também. Estar numa diretoria, como o Tarcísio bem disse, é uma doação de vida. Muitas vezes nós ficamos mais tempos aqui do que das nossas famílias. Nós temos que abrir mão de alguma coisa para estar dentro da cooperativa. Então, além de querer ter esse senso de contribuir, também eu tenho que ter o senso de poder ajudar, de poder doar. O que eu posso fazer para ajudar a vida de tantas outras pessoas que dependem também da cooperativa? Talvez algumas pessoas que estão nos vendo hoje, que já são bem sucedidas, mas eu não dependo da cooperativa, eu sou cooperado, eu não dependo. Mas tem gente que depende. Tem pequeno produtor que depende de uma assistência agronômica, de uma assistência veterinária, de uma condição hoje comercial para comprar. Tem gente que precisa. Se você é grande empresário hoje, se você é bem sucedido hoje e você olha a cooperativa, poxa, mas a cooperativa eu não dependo dela. Tudo bem, que bom, mas tem gente que precisa. E mais, você não imagina quantas ações sociais essa cooperativa aqui pratica dentro do nosso município, dentro da região. Quantas ações sociais de participações em eventos, em movimentos, em ações sociais, em ajudar o próximo. Quando você faz parte da cooperativa, você também está ajudando. Então, isso é ser cooperativa. É realmente hoje ter esse atento para o comercial, mas também para o sustentável e principalmente o social. O Tarcísio, e agora no radar da cooperativa, são 60 anos já de história, o que a gente pode esperar para o futuro da Carpec? Quais que são os próximos passos, os próximos objetivos, ampliação de quadro social, de unidades, o que o senhor pode nos dizer? Ô Igor, eu vou até aproveitar talvez seja o último, vamos dizer assim, o último bloco da nossa fala, né? E eu falei de gratidão lá no início, e eu vou te responder sua pergunta sim também durante essa fala, mas em primeiro lugar eu queria fazer um retrocesso lá no ano de 1965, quando pessoas de mentes brilhantes, né, pessoas abnegadas, tiveram essa ideia. Dr. Onurbi, o senhor Manuel Veloso, tem outros nomes assim que se eu for contar a história, mas assim, os fundadores da cooperativa, né, foram pessoas especiais na história do Carmo e da região, de ter tido essa ideia, né, de trazer essa força coletiva que foi a fundação da Carpec. E ao longo desse tempo, se eu for falar nome de todos os presidentes, de todas as diretorias, eu vou cometer injustiça. Citei o nome dos que eu tive a oportunidade de conviver diretamente com eles aqui, que foi o Daniel, o Helder, né, como presidentes, Divino, o Eudes, as pessoas que eu tive a oportunidade de aprender e conviver com eles. Mas nesse meio tempo, né, passou o João Brás, passou o Neuto Firmino, passou o Soélio, eu vou falar o Juquinha, né? E pode ser que eu esqueça algum nome, me desculpa, mas assim, eu estou querendo dizer, todas as pessoas que passou, fez essa doação, né, de tempo, de disponibilidade para estar contribuindo com esse crescimento da cooperativa. O que o Eudes falou aqui é extremamente importante. A cooperativa, a cada momento, né, e tudo na vida é assim, existe um momento da gente priorizar determinada coisa em determinado momento.
A cooperativa, ela veio crescendo, né? Percebeu que precisava entrar no negócio café lá atrás, entrou no negócio café, depois percebeu que o cooperado tinha uma demanda pela área de ração animal, nutrição animal, criou a fábrica de rações, percebeu que precisava de ampliar a estrutura para café, fez isso internamente, que o nosso supermercado não tinha açougue, não tinha frutaria, não tinha padaria, hoje ela é completa para atender os anseios do nosso cooperado. A loja agropecuária sempre passando por inovações e renovações, que é essencial também. E outra coisa que foi feita dentro da gestão, já vem trabalhando há algum tempo, quando a cooperativa tinha um quadro de funcionários muito pequeno, tinha o presidente aqui, o nosso organograma, presidente, os gerentes e perfeito, tá bom demais. Mas percebeu-se com o crescimento da cooperativa uma necessidade de departamentalizar a cooperativa, criar o departamento financeiro, o departamento de RH e daí por diante, não vou citar todos, o que trouxe uma condição muito boa para a cooperativa. E como nós já falamos, a demanda do momento da cooperativa é realmente de fazer uma gestão corporativa, uma gestão profissional. E a prioridade hoje, as forças nossas como estratégia, ela está muito voltada para isso. Porque veja bem, uma cooperativa que, numa cidade do porte dessa, que hoje deve ultrapassar 1 bilhão de faturamento, possivelmente nesse exercício 2025, isso tem uma representatividade grande. E veja bem, 230 e tantos funcionários diretos, mas quantas pessoas indiretamente, quantas famílias que sobrevivem graças a essa movimentação da cooperativa. E o Eudes citou muito bem assim, a questão das ações sociais que a cooperativa desenvolve, que logicamente, e não só a Carpec, as outras cooperativas também, o cooperativismo aqui do Carmo desenvolve, que ajuda e fortalece muito. E complementando também o que o Eudes falou, eu acho que a demanda do grande produtor, dos possuidores de grandes áreas, a necessidade deles estarem inseridos na cooperativa talvez fosse maior do que os pequenos. Porque eu, na minha imaginação, quem tem as grandes produções, quem tem, uma posse, né, das áreas maiores do Carmo, tem também uma responsabilidade social, que talvez eles deveriam praticar, porque se centraliza na mão de... Tem grandes propriedades, logicamente está ficando muita gente com uma fonte de renda menor, com um porte menor, as menores oportunidades. Mas quem que aparece para corrigir isso são as cooperativas, praticando isso com o pequeno. Então os grandes produtores, não só no Carmo, né, os grandes produtores das cidades, eles deveriam, eu vou fazer tudo na cooperativa local, em retribuição o que ela faz de lado social na nossa cidade, para não ficar gente lá na porta da minha fazenda, o que eu diria? O reflexo do meu grande movimento, que às vezes é mecanizado, para não ter desemprego e tal, a cooperativa está fazendo isso por mim. Então eu, na minha imaginação, o médio produtor precisa muito entrar no espírito cooperativista. É uma filosofia muito diferente das outras. A responsabilidade desses talvez seja maior que a dos pequenos. Não é cobrando, eu estou falando de uma forma bem generalizada. Entendeu, Igor? E para te falar agora das nossas projeções, nós temos muitas ideias e demandas na cabeça. Só porque nós temos que ter responsabilidade também, né? Como eu falei lá atrás, a cooperativa não tem capital próprio e ela vai crescendo de forma gradativa. Todo dia chega um cooperado que, por que a Carpec não coloca um posto de combustível para a gente poder ter um abastecimento mais barato? É possível. O cooperado pode trazer, a gente aceita de uma forma muito bacana. Mas por que também que você não traz não amplia esse supermercado para ser um gigante aqui, exemplo? Já não está na hora da gente recriar bezerra de qualidade para colocar lá na fazenda, que seja terceirizado, ou seja, quer dizer, demandas tem várias. Mas nós estamos num momento, Igor, que é aquele momento nós fizemos fábrica de ração, fizemos Carpec Coffee, ampliamos o supermercado, estamos dando uma nova dinâmica aqui no layout da nossa loja agropecuária. Ou seja, o momento agora não é de fazer grandes investimentos. Demanda tem, mas nós temos que ter responsabilidade, é esperar. Eu vou te falar o maior desejo nosso que está aprovado pelo Conselho, e a gente já levou no nosso plano de ação, mas que possivelmente nós como Conselho tivemos que repensar e dar mais um tempo,
que seria, nós temos uma área muito bacana, temos 7 hectares ali na área onde está a Carpec Coffee, 2 estão sendo usadas pela Carpec Coffee e tem mais 5 hectares disponíveis. O nosso desejo seria centralizar toda a parte da Carpec ali para facilitar a administração, para melhorar a logística, melhorar uma série de coisas, mas não é o momento desse investimento. Nós temos que ter uma paciência. Todas as unidades num local só. Sim, mas assim, tem que saber também a hora, né? A gente não pode ser, vamos dizer, na nossa linguagem, não pode ser afoito, não, tem que esperar um momento. Igor, e para encerrar antes de eu fazer o agradecimento a vocês, a gente vai falar da vida da gente, a gente até assim, fica tão, não vou falar a palavra emocionado, mas aflora tanta coisa, lembrança na vida da gente, e a gente sempre volta na espiritualidade, no agradecimento a Deus pelas oportunidades, e eu também, de uma forma especial, quero agradecer muito a minha família. Primeiro a minha família, mãe que faleceu recentemente, mas meu pai, meus irmãos, sobrinhos, todos que eu gosto muito, mas de uma forma especial a Lúcia, né, que é um baluarte na minha vida, está sempre me apoiando, paciência com as viagens, com a chegada mais tarde, com não poder estar lá frequentemente, o maior tempo com a família. A Camila, que é um marco histórico na minha vida, a pessoa que eu amo muito também. E de uma forma muito especial também, eu não falei no primeiro momento, eu quero agradecer a Deus por eu ter minha filha Cecília, que é uma pessoa extremamente especial na minha vida, né? Nos move todo dia com aquele coração puro, com aquela maravilha que ela é, e que me dá uma injeção assim de disposição, de ânimo todos os dias. Igor, e para finalizar a minha parte, eu mais uma vez parabenizo a vocês pela iniciativa, né? Brilhante ideia. Eu não sei se as pessoas que estão do outro lado vai ter até paciência para ouvir para ver todo esse bate-papo nosso, que foi um pouco longo, mas não podia ser diferente, né, Igor? Essa oportunidade, mas a falar assim, olha, pessoas que têm essa visão, como vocês três que estão presentes, que estão tendo, esse nosso departamento de comunicação e marketing, que tem feito a diferença, e ter tido essa ideia agora de primeiramente falar comigo, mas com o Eudes, mas que você mesmo já falou que vai trazer vários outros empreendedores, pessoas para contar suas histórias aqui. Eu acho que isso é fundamental para reviver o que acontece e para trazer novidades. Eu vou até, encerrando mesmo, mas ontem eu fui convidado, né, num movimento que tem lá no CDL, eles convidam pessoas empreendedoras, também um café empresarial, e pede uma pessoa para contar uma história de vida, uma história de empreendedorismo, e eu vim encantado de lá ontem com a história da Adriana. E assim, olha, acho que isso faz toda a diferença, né, Igor? Então, assim, parabéns mesmo, vamos continuar firme no cooperativismo, vamos fortalecer nossa sociedade carmense, divergência, sempre vai existir divergência política, mas isso é para o crescimento, a unanimidade, tem dizer, a unanimidade ela é burra, né? Precisa ter as divergências mesmo para que haja crescimento. Mas assim, todos os segmentos do Carmo, acho que precisa de entender que o nosso bem maior é a sociedade que nós vivemos, vamos caminhar junto, porque um boi só não puxa carro. Quanto mais pessoas unidas, melhor o resultado. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado, meu colega vice-presidente Eudes, por nos ter essa oportunidade de conviver com você sempre aqui. Tarcísio, eu, em nome do nosso departamento de comunicação e marketing, eu queria agradecer vocês dois. A gente sabe o quanto o tempo de vocês é valioso, né? E vocês tiraram esse tempo aqui para estar junto conosco e também por acreditar nesse projeto, né? A gente trouxe a ideia para vocês, tivemos a aprovação e a gente fala bastante de espiritualidade, né, presidente? De Deus, se Deus quiser, vai ser um sucesso. A gente vai trazer muita prosa boa aqui para o nosso cooperado, né, para alimentar esse canal. O presidente já deixou a mensagem dele final aqui, a gente vai caminhando então para o final. Pode ficar à vontade também para deixar uma mensagem final aí para o nosso cooperado, para quem está nos acompanhando. Eu acho que fazendo essa trajetória, né, nesse momento que nós conversamos aqui, né, começamos com a vida de cada um, contando um pouco da história, como chegamos aqui e finalizamos no que é a empresa hoje que nós estamos inseridos e a qual nós representamos. Eu posso dizer, Tarcísio vai assinar embaixo, que a cooperativa, né, no momento certo, o Tarcísio sempre fala isso, são os momentos, né, momento estrutural, momento de um investimento, momento de outro,
mas quando se fala nessa estrutura hoje que nós estamos montando aqui dentro, né, liderados pelo nosso presidente, é ele que dá essa diversidade ou oportunidade para a gente fazer tudo isso aqui dentro, né? A cooperativa ela nunca teve tão bem preparada como ela está hoje para o crescimento. Ela pegou um boom de crescimento que o Tarcísio bem disse, os nossos antecessores conduziram até agora, porque cooperativa é uma corrida de bastão, um vai passando para o outro, mas ela nunca esteve tão bem preparada aqui para crescer. Por quê? Porque o cooperado quer isso, não é nós que queremos. A cooperativa é o reflexo do cooperado, o cooperado inserido, o cooperado fomentando ela, trabalhando os seus negócios, seja comerciais aqui dentro, tem feito ela crescer. Então estamos estruturando sim, como o Tarcísio bem disse, os departamentos, planejamento orçamentário, metas para cada setor, capacitando cada pessoa que está trabalhando aqui dentro, diversificando as partes comerciais nossas, sendo agressivos, indo atrás também, sujando botina mesmo, né, onde nós estamos inseridos, e essa cooperativa ela está cada vez mais buscando o resultado, e ela está encontrando. Por quê? Porque o cooperado quer. Então a essência hoje, que é você produtor, que é você cooperado, e mesmo você que ainda não é cooperado Carpec, por acaso está assistindo esse podcast aí, se interessou, você que é da região hoje e quer vir para Carpec, venha para Carpec, venha fazer parte, uma empresa hoje sólida hoje, uma empresa de resultado hoje, de pessoas amigáveis como o presidente, como tantos outros aqui. Não temos divisões aqui dentro da cidade, não tem cerca que nós colocamos, não tem porteira que nós não colocamos, não tem pessoa que nós não cumprimentamos aqui dentro da comunidade. Então venha fazer parte também da cooperativa. Se você vier, vamos ficar mais forte, e ficando mais forte, nós vamos ter mais atuação, e quem vai ganhar é você. Acho que o intuito da cooperativa é que você possa ganhar. Eu acho que esse é o intuito. Então, obrigado, Igor. Acho que assim, fantástico o trabalho. Começamos esse trabalho, eu acho que várias outras pessoas vão sentar nessas cadeiras aqui contando histórias. Isso é importante, várias histórias que nós ouvimos hoje, muitas vezes convence hoje, talvez é um pontapé, poxa, mas eu tinha pensado nisso, mas dá certo. Então assim, eu acho que isso é bom as pessoas ouvirem as histórias hoje, que pode alavancar também o seu negócio. Estou muito satisfeito aqui, acho que junto com o Tarcísio, né, somando com ele, né, não vim aqui, não quero aqui ocupar nenhuma cadeira, vim aqui realmente para somar junto com ele, agregar um pouco, aprender, né, junto com tudo que a cooperativa faz. Então eu sou grato hoje por essas oportunidades. Então, mais uma vez aí, obrigado, e que a Carpec cada vez mais possa crescer, cada vez mais nosso cooperado possa crescer, e a nossa região, os nossos produtores cada vez mais possam usufruir dessa empresa. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Tarcísio, Wildes, obrigado por participarem conosco neste episódio de estreia do Vozes da Terra, o podcast da Carpec. Gostaria também de deixar registrado aqui o agradecimento em nome do setor de comunicação e marketing à minha colega, minha parceira Gabriela Siqueira, também ao Douglas, nosso fornecedor, nosso grande parceiro, e a você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pelo carinho da audiência. Bom, este foi apenas o primeiro episódio do Vozes da Terra. Em breve nós traremos mais convidados com cases de sucesso, histórias inspiradoras, assuntos técnicos, tudo preparado com muito carinho para você, cooperado, para você que nos acompanha. Continue nos acompanhando então nas redes sociais da Carpec e fique por dentro de tudo o que acontece na sua cooperativa. Um abraço e até a próxima.